paz do Senhor Jesus. E hoje aqui na Fonte da Palavra que é Viva, o nosso tema é não olhe para trás. Mas eu quero te dizer que esse tema só pode ser uma regra na sua vida quando for uma ordenança da parte de Deus. Quando Deus te mandar deixar o passado para o novo, então esse passado tem que deixar de ser uma opção. Vamos refletir na história de Abraão, né? Porque quando a gente fala de Abraão, a gente pensa assim, nossa, o homem que recebeu a promessa, o homem que creu e o homem que viveu a promessa. Mas entre o receber a promessa e o viver a promessa, não foi tão simples. Mas o que nós vamos aprender com Abraão é que mesmo em meio às dificuldades, que não foram poucas, a gente não vê aqui em nenhum momento na palavra Abraão cogitando voltar para Ur dos Caldeus. Gênesis, no capítulo 12, é o momento em que Deus manda Abraão sair da terra dele, sair de perto da parentela dele e ir para uma terra que Deus vai mostrar. Isso está lá no capítulo 1. E Abraão obedece. Mas lá mesmo, no capítulo 12, a gente vê aqui o que vai dizer os versos 9 e 10. E Abraão viajou, indo adiante para o sul, e houve fome na terra. E Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra, né? Abraão, quando ele sai, a distância média entre Ur para Canaã eram de 859 quilômetros. Então, vamos pensar só nessa questão, em um tempo onde não havia GPS, não tinha estradas pavimentadas, não tinha meios de transportes como os que temos hoje. Abraão estava saindo com aquele povo, né, todos os servos dele, com o sobrinho Ló, para percorrer uma distância dessa. E quando ele chega lá, né, já quem estava habitando? Os cananeus estavam habitando a terra nesse tempo. E Abraão, ele vai para o sul. Por quê? Porque Abraão recebe a promessa. Abraão, ele pode vislumbrar a promessa, ele vê a terra, mas ainda não era o tempo dele herdar aquela terra. Abraão estava vivendo aquilo profeticamente. Então vieram os desafios para Abraão. E teve momentos em que Abraão tomou atitudes que talvez não foram as melhores, mas uma coisa era fato: Abraão sempre prosseguia. Abraão, ele não retrocedeu. Abraão, ele seguiu adiante. E é quando a gente vê aqui no verso 9 e o verso 10, que ele foi para o Egito, lá no desenrolar a gente vai ver que ele tinha medo, né? Porque Sara era muito bonita, e ele tinha medo que quando soubesse que ele era marido dela chegando no Egito, que o faraó mandasse matar ele. O verso 15 vai dizer, né? Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada à casa do faraó. Bem, Abraão estava com tanto medo de morrer que ele acabou preferindo ocultar que era o marido de Sara. Mas nisso, ele acabou vendo a esposa dele ser levada para a casa do faraó. Vamos mais em frente, no capítulo 13, no verso 7, vai dizer: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. Ou seja, Abraão está ali, mas o povo continua habitando a terra naquele tempo. E houve agora um conflito familiar. Lá Deus falou o quê para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. Mas Abraão, ele leva Ló consigo. E agora Abraão tem uma dificuldade. Abraão, ele tem uma questão familiar, né? O gado deles haviam se multiplicado muito, não tinha pasto suficiente para habitarem juntos, tão perto um do outro. E começou a ter conflito entre os funcionários de Abraão e os de Ló. Então, Abraão, ele era muito pacífico. Então, ele e Ló se separam. Aqui a gente vai para o capítulo 14. E lá no verso 14
vai dizer: e quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, né, que é Ló, o sobrinho dele, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aqui Abraão vai enfrentar a primeira guerra dele, porque para salvar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo. Verso 15, capítulo 3. E Abraão disse: eis que não me deste semente, eis que o nascido na minha casa é meu herdeiro. Ou seja, quando o Senhor vai dizer para ele, né, que vai recompensá-lo, ele aqui confessa para Deus a angústia dele. Ô Senhor, eu não tenho filhos, ou seja, ele está dizendo: que recompensa o Senhor pode me dar? Se tudo que eu tenho, quem vai herdar é meu servo? Se eu não tenho uma semente, né? Então, Abraão, ele estava também, apesar dele estar obedecendo, apesar dele estar seguindo rumo à promessa, mas Abraão, ele estava com essa angústia de não ter tido filhos. No capítulo 15 ainda, o verso 7, ele vai dizer: e ele disse-lhe, o Senhor fala para Abraão, né? Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra para herdá-la. E o verso 8, Abraão vai falar para Deus: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? Nesse momento aqui, apesar de ser reconhecido como homem da fé, Abraão, ele precisa de um sinal. Abraão, ele pede a Deus um sinal. E aí a gente vê aqui o 11 e o 12. Né? Deus faz um pacto, Deus dá uma instrução a Abraão do que ele deveria fazer para um pacto que ele faria com o próprio Abraão. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Ou seja, nesse pacto, Abraão estava o tempo todo ali protegendo, né, a oferta que ele tinha feito. E isso exigiu de Abraão um grande esforço físico. Isso exigiu de Abraão resiliência. Mas aí no verso 13, o Senhor diz: e ele disse a Abraão: saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e o servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Ou seja, nesse momento, Abraão recebe aqui uma revelação difícil, algo que ele já tanto esperava por essa descendência, por esse filho, e agora ele fica sabendo que seriam estrangeiros, que seriam afligidos a geração dele por 400 anos. Mas Abraão também, nessa revelação, ele recebe o desfecho vitorioso que isso seria, que isso traria. Porque o verso 14 vai dizer: e também a essa nação a quem eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Aí a gente continua aqui e vai ver no Gênesis, capítulo 16, o verso 4. E ele entrou em Agar, e ela concebeu, e vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. Nesse momento aqui, Abraão, pressionado por Sara, pressionado pelo tempo, pela circunstância de que ele até o momento não tinha tido filho, que Sara, cada ano que passava, estava mais velha, além de infértil, Sara estava cada vez mais difícil para que Sara pudesse gerar. Então, algo que Abraão não havia sequer cogitado antes de Deus fazer a promessa, porque ele não teve nenhuma outra mulher antes, né? Ele agora acaba cedendo e acaba gerando um filho com a serva. No capítulo 17, o verso 17, vai dizer: então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade? Ou seja, Abraão, ele tinha no seu coração a esperança, porém a razão de Abraão o desafiava, porque era impossível, porque era improvável. E nesse momento ele já tinha Ismael, né? Agar já tinha concebido Ismael. Lá em Gênesis 17, 23,
a gente vai ver aqui que Abraão tomou Ismael seu filho e todos os que haviam nascido em sua casa e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Novamente, Deus faz agora outro desafio para Abraão, que era a circuncisão, algo que era doloroso, algo que era inédito, né? Que Abraão precisava, imagine, convencer todo o povo a respeito daquilo que Deus tinha falado para ele. E Abraão obedece. Abraão faz a circuncisão e ele mesmo também é circuncidado. E aí a gente vai lá para Gênesis 20, capítulo 1 e 2. E Abraão viajou dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerá. E Abraão disse a Sara, sua esposa, disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerá, enviou e tomou Sara. A mesma situação do Egito. Abraão está com medo pela beleza de Sara, que acabem matando ele para ficar com ela por esposa, e acontece a mesma coisa com Abraão. Agora esse rei toma Sara. Aí a gente vai agora para Gênesis 21, verso 2. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. É incrível. Nós podemos ver que essa promessa foi feita em Gênesis 12, e que essa promessa, quando ela vem se cumprir na totalidade, em Gênesis 21. Porque Abraão já tinha visto a terra, mas além da terra, Deus tinha prometido uma descendência. Isaque era o cumprimento da promessa da descendência. Mas isso vai se cumprir no verso 21. E até que chegue ao verso 21, ao capítulo 21, nós podemos ver aqui todas as situações nas quais Abraão precisou passar, os desafios, mas em nenhum momento Abraão voltou para Ur dos Caldeus. Não vamos ver isso aqui. E vemos também a fé, a confiança, a resiliência de Abraão. E o mais interessante é que eu citei aqui nesses tópicos, né, os desafios de Abraão, mas se você ler em todos eles, Deus interveio em favor de Abraão. Tanto o faraó quanto esse rei, nenhum dos dois tocaram Sara. Chegaram a levar Sara para sua casa, mas Deus não permitiu que a tomassem como esposa. Em todas as situações, Deus proveu para Abraão com misericórdia, com amor, porque o Senhor, ele é fiel à sua palavra. Então nós temos que entender que entre aquilo que Deus nos promete até que se cumpra, haverá os desafios, mas nós precisamos permanecer confiados naquele que nos prometeu, porque ele garante, ele livrou Abraão dos perigos, ele deu vitória a Abraão em meio às guerras. Deus não livrou Abraão dos conflitos, mas em todos os conflitos, Deus deu a Abraão a vitória. E isso tornou Abraão um homem forte, um homem resiliente. E Abraão, ele pôde desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu, porque ele não desistiu. Ele creu e ele pôde ver realizado toda a boa palavra do Senhor na vida dele. Que nós possamos entender e refletir que as coisas, elas não são como um passe de mágica, mas que tudo que Deus quer forjar em nós é a nossa resiliência, é a nossa perseverança. É mostrar para nós o quanto podemos ser fortes nele. E o Senhor também quer ver o quanto nós confiamos, o quanto nós nos colocamos na dependência dele, porque Abraão estava totalmente na dependência de Deus em todo o tempo aqui. Mesmo quando em alguns momentos precipitadamente Abraão tomava algumas atitudes, mas ainda assim ele seguia rumo à promessa. Quando Deus ia e dava uma ordem a Abraão, ele obedecia, ele cumpria, ele seguia.
Amém? Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Jesus.